Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. Graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, nós vamos ler aqui do versículo 12 em diante. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto, o céu se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Esta é a palavra do Senhor. Meus queridos, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, queria que vocês mantivessem a Bíblia aberta nesse texto aqui, e nós estamos estudando desde o capítulo 6 aqui, os selos que são abertos pelo Cordeiro de Deus. Na medida em que a gente vai estudando os selos, a gente vai percebendo de uma forma muito clara que esses selos, eles falam dos acontecimentos da história humana, não numa ordem cadenciada e cronológica, como a gente gosta de estudar, mas mostrando que esses selos e esses são certos movimentos da terra. Quando a Bíblia fala do cavalo branco, cavalo preto, fala do cavalo vermelho, do cavalo amarelo, na verdade está falando de uma dinâmica da história. A história está se movendo e a gente está percebendo essas coisas acontecendo aqui e lá. Ora nós vemos a guerra gritando aqui, ora vemos as pestes cortando ali. Falência de país aqui, economias que deixam de existir aqui, economias que crescem aqui. Há 150 anos atrás a Inglaterra era dona do mundo, hoje a Inglaterra é a 11ª, 12ª economia do mundo. Países que já foram donos do mundo, como o Egito, hoje são países de terceiro mundo. A vida é dinâmica, a história é dinâmica, ela não tem uma coerência e ninguém sabe exatamente onde é que vai desembocar. São esses movimentos da história, são as forças da história que nós estudamos aqui quando nós começamos a estudar os selos. Quando a gente entra no quinto selo, porém, o texto parece ser um pouco desconectado do restante, porque o texto se projeta numa imagem dos céus e começa a nos falar de um clamor absolutamente estranho de alguns santos, de um povo de Deus, remido pelo sangue do Cordeiro, mas que foi morto de forma brutal na história por aqueles que se opuseram ao Cordeiro, por forças políticas, por forças históricas que se antagonizaram à fé cristã e que se opuseram de forma muito veemente ao cristianismo. Eu lembrei a vocês que o clamor que tem ali, o clamor é a oração de pessoas que estão dizendo ao Senhor: Senhor, até quando manterá essa situação sem juízo? É um clamor de um povo que ora para que a justiça seja estabelecida na face da terra. E esse clamor é o clamor dos mártires. A palavra de Deus nos mostra que todo o movimento missionário, ele sempre foi permeado pelo derramamento de sangues. Não existe na história do cristianismo nenhuma vez que o evangelho tentou avançar para países que não são conhecidos, que não conhecem Jesus, em que isso não tenha começado com sangue. Por isso que no século XX morreram mais cristãos por causa do testemunho do evangelho do que em todos os outros 19 séculos somados. E nós estamos estudando exatamente sobre isso. Então no capítulo 6, quando entra no versículo 9, nós vemos o quinto selo, que são as orações. E não há dificuldade nenhuma da gente entender, talvez a gente não entenda isso na prática. E o desafio da semana passada pegou muita gente de surpresa aqui. Eu tive muita reação bonita de gente que disse: pastor, que coisa séria aquilo que o senhor estava falando domingo. As minhas orações, elas são tão voltadas para a minha necessidade. Minhas orações são tão urgentes. Mas eu não tenho compreensão do reino. Eu preciso aprender a orar mais e preciso orar de forma mais abrangente, de forma mais plena.
Eu preciso aprender a orar não apenas pela minha cabeça que dói hoje, pela minha crise existencial que eu tenho hoje, mas eu preciso aprender a orar pela dimensão do reino teu na história. E eu fiquei muito feliz, porque eu acho que algumas pessoas entenderam isso. A minha esperança é de que nós exercitemos na prática e clamemos juntos com outras pessoas que clamam pelos mesmos motivos que circundam a história da humanidade. É o clamor das orações das pessoas que amam Jesus e que oram sempre pelo mesmo motivo, mas orações do mundo inteiro. E Deus junta as orações do povo na humanidade, e essa oração agora chega ao trono do Senhor. E essas orações, elas se tornam ainda mais eficientes e se tornam uma das forças da história, quando essas orações são feitas por aqueles que morreram por causa do testemunho do Evangelho, como a gente vê aqui no capítulo 6, versículo 9 até o verso 11. Quando a gente entra no versículo 12, que nós lemos aqui agora, nós vamos estudar o sexto selo. E o sexto selo vai falar quando o Cordeiro abre o sexto selo, dizendo o que acontece quando estas orações agora começam a provocar reações na humanidade. E o texto nos fala que duas atitudes acontecem na história da humanidade quando o povo de Deus está orando. A primeira delas está falando de uma atitude que altera todo o sistema do universo que nós vivemos. Porque o texto nos diz no versículo 12 que o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas, toda essa linguagem é uma linguagem apocalíptica, que ela não precisa, mas pode ser literal também. Mas é importante a gente perceber que a Bíblia nos descreve que essas orações estão desencadeando agora em cataclismas. Ocorre aqui nesse texto agora o que a gente chama de uma descriação. Quando Deus começa a criar lá em Gênesis, a palavra de Deus nos diz que Deus olha o caos, e Deus diz ao caos: haja terra, haja luz, haja estrela nos firmamentos. E o mundo começa a se organizar, é criação. Deus começa a dar ordem ao caos. Lá no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, Ele ordena. E pela sua palavra as coisas começam a existir. Ele dá ordem e o caos começa a ser desfeito. Ele dá ordem e agora os luzeiros dos céus apontam para uma ordem nesse cosmos que Deus criou. E é impressionante porque a gente vai estudar a história das estações e a gente fica impressionado como Deus é maravilhoso. Como Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não apenas criou, mas Ele mantém as coisas pela palavra do seu poder. Agora aqui em Apocalipse ocorre o que a gente poderia chamar de descriação. Porque a palavra agora é a palavra de sair da ordem para entrar no caos. O que acontece aqui agora é que nós vemos um Big Bang às avessas. Nós vemos uma criação às avessas. Deus está aqui agora ordenando para que as placas tectônicas do universo, algumas transformações assustadoras aconteçam aqui na humanidade. E a primeira consequência é que altera todo o sistema solar e todo o universo tal qual a gente vê. Essas manifestações de ordem geológica serão apenas o prenúncio de outros julgamentos que se seguirão. E nós percebemos que uma das coisas é que a criação será afetada pela ordem de Deus agora. Segunda coisa que esse texto nos fala é que agora também acontece julgamento. E o julgamento agora não é mais sobre o cosmos apenas, mas o julgamento que vai atingir todas as hierarquias humanas, porque o versículo 15 fala: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. O que nós estamos vendo aqui agora é que esse texto vai englobar uma enorme variedade de pessoas, reis, grandes, comandantes, ricos, pobres, todos, sem distinção, serão atingidos. O texto insiste mais sobre os poderosos, porque eles se julgam a salvo, porque julgam ter nas mãos os meios para controlar, manipular e manter a segurança, porque também os poderosos encarnam as potências. Mas agora o que esse texto nos fala é que esses homens, eles começam desesperadamente a dizerem aos montes e aos rochedos: caí sobre nós. Caí sobre nós. Eles estão apavorados.
Mas o que é interessante é que eles não têm medo daquilo que é a angústia humana mais clara. Eles não têm medo da morte. Eles têm medo de alguma coisa que é pior do que a morte. O que o texto nos diz aqui? Eles clamam aos rochedos e aos montes, dizendo: caí sobre nós. Nós queremos morrer. Nós precisamos morrer. Nós não suportamos mais viver essa angústia que nós estamos experimentando. E o que é interessante, meus queridos irmãos, que o medo deles recai sobre duas coisas. Olha o versículo 16 como fala: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Eles estão com medo de duas coisas. Eles têm medo de Deus. E esse medo de Deus, ele é pavoroso. Porque agora eles enrolaram a vida inteira, a vida inteira eles se justificaram, a vida inteira eles deram as razões para que agissem da forma como agiram, a vida inteira eles fugiram da presença de Deus, a vida inteira eles não tiveram vontade de se encontrar com a face de Deus,